Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E nós estamos no ar com mais um episódio da Rádio da Costureira, o podcast que faz você, costureira, aprendiz de costureira, modelista, estudante de moda, refletir aí do outro lado enquanto ouve e vê a gente aqui, ó, ligadinha no podcast ao vivo que mais informa e transforma a vida das costuretes deste Brasil. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a exclusiva metodologia de modelagem de um designer e diretor criativo brasileiro com mais de 35 anos de projeção no mercado, que é mundialmente reconhecido por seus impactantes trabalhos nas mais diversas áreas. Assinou coleções para empresas como a Nike, a Zump, Carmin, entre outros. Seu desfile, A Costura do Invisível, é considerado um dos maiores desfiles do século pelo Museu de Moda de Paris, e ele é referência nas mais importantes publicações de moda e design do mundo. A sua obra, gente, integra acervos internacionais de museus de arte e moda. O cara é fera, é importante estar aqui com a gente nesse episódio da Rádio da Costureira. Ele irá nos explicar como funciona a sua metodologia de modelagem, que é tão criativa e original. E você, ouvinte costureira aí do outro lado, poderá aprender com este grande mestre. Olha, diversas soluções de modelagem ele vai apresentar aqui para a gente, e tudo isso você vai poder aplicar aí, ó, no dia a dia do seu ateliê de forma surpreendente. Então, seja muito bem-vindo à nossa rádio Jun Nakao. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a você, Fernanda, ao Júnior da Maximus, a Carol, a Ana, a dona Inês, enfim, a todo o time da Maximus que viabiliza a gente estar aqui juntos. E a você, né, ouvinte, que parou com o que você estava fazendo para ficar conosco. Então, bem-vindos todos e vamos começar. Aí, é isso aí. Você viu que apresentação extensa para falar de todo o currículo. Olha, que honra estar com você aqui com a gente na nossa rádio. Uma excelente oportunidade para as nossas ouvintes ouvirem um mestre como você. Então vai ser um bate-papo bem bacana. Mas para as desavisadas de plantão, que por acaso não te conheçam, Jun, a gente vai começar aqui, ó, com a primeira pergunta. Já vou colocar aqui na tela para você contar um pouco para a gente da sua história, da sua trajetória. Para quem não te conhece, te conhecer melhor agora nesse momento. Então, ó, primeira perguntinha na tela. Nos conte aí um pouco do seu trabalho, da sua jornada de reconhecimento na moda internacional e a sua trajetória de sucesso. Como é que foi que você começou a trabalhar com isso? Conta pra gente. Bom, resumidamente, eu, assim como muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu não sabia, a princípio, exatamente o que eu iria fazer. Eu estava muito focado em trabalhar com tecnologia no primeiro momento. Então, a minha formação inicial era para a internet, para criar a internet, numa época que nem havia internet. Que legal! Redes sociais, era o que eu queria conectar as pessoas. Só que era um sonho muito distante, isso há mais de 30 anos atrás, não tinha nem celular, né? E as escolas, infelizmente no Brasil, eu acho que isso continua sendo no mundo inteiro, a escola não forma, a escola formata as pessoas. A escola não incentiva você a alçar voos, a desenvolver os seus sonhos. Você se torna uma peça de reposição no mercado profissional. Enfim, a educação é chata, ela não te estimula. E a educação na área de tecnologia no país como o Brasil naquela época, era muito, muito ruim. Isso fez com que eu desistisse, né, da tecnologia, e eu via que havia uma outra forma das pessoas se aproximarem, se interagirem, criarem conexões que não dependia de tecnologia. De certa forma, quando nós nos vestimos, nós criamos um avatar
né? Nós colocamos sobre a nossa pele os personagens que nós gostamos, os livros que nós lemos, os filmes que nós assistimos, né? Nós tornamos a nossa, vamos chamar, a nossa segunda pele aquilo que nós somos por dentro, né? Sim. Aquilo que faz parte de nós. E isso faz com que as pessoas se reconheçam, né? Basta você ir num jogo de futebol, você sabe qual é o time de cada pessoa, você vai saindo por lugares e vê que as pessoas estão com camisetas de bandas e você sabe que aquela pessoa gosta da mesma música que você. Enfim, as redes sociais existiam quando não existiam redes sociais. Você podia identificar as pessoas, né, os grupos, né, os gostos, tudo pela forma como as pessoas se vestiam. Então, eu decidi ir para um caminho menos tecnológico e mais analógico, feito com as mãos, que foi a moda. Numa época que não haviam escolas, faculdades, não havia absolutamente nada na área de moda. No máximo, um curso de corte e costura. E foi aí que eu comecei. Verdade. Eu fiz um curso de corte e costura, só que eu percebi que o curso ele não me revelava o que eu considerava mais importante, que era a lógica, a origem, né, de uma modelagem industrial, a origem daquelas formas. Os cursos eram um tanto quanto fórmulas prontas. E eu queria criar as minhas fórmulas, né? Eu acho que todo ser humano sonha. Todo ser humano, né, principalmente quando a gente fala em moda, quantas pessoas não brincaram de boneca, de super-herói, bonequinhos, quantas pessoas não vestiram e imaginaram tantas histórias. E, de repente, quando você vai ficando adulto, você parece que não pode mais ser herói, heroína, príncipe ou princesa, você tem que abdicar, né, de tudo aquilo que você poderia criar, porque ninguém te ensinou que era possível. E quando você estuda modelagem, você fica limitado a desenhar dentro de um quadrado, a repetir fórmulas. Então você não cria. Você repete receitas e simplesmente dá uma maquiada, coloca um detalhe, mas você não cria uma nova modelagem. Você está preso a uma fórmula. E, basicamente, depois de ter desistido também dos cursos de modelagem, eu decidi partir para a prática, né? Eu acho que partir para a prática é a coisa que mais ensina as pessoas, né? Uma criança que ela não estabelece trocas, que não experimenta, né? Porque é bem interessante as crianças sempre, quando eu vou mostrar alguma coisa, elas fazem assim com a mão e falam assim, deixa eu ver com a mão, né? A gente vê com as mãos, a gente aprende com as mãos. E quando a gente pensa, a gente entra quase num toque, num transtorno obsessivo-compulsivo, porque o nosso pensamento é capaz de gerar infinitas soluções, e todas são possíveis, mas só a mão vai te mostrar aquilo que toca o teu coração, aquilo que faz com que você fale, esse é do meu jeito. E eu fiz, mesmo errando, você está, de alguma forma, deixando uma digital. Então, eu decidi trabalhar primeiro com alfaiate. Tinha um alfaiate que eu passava sempre, né, quando eu ia para o curso de eletrônica, durante vários anos que eu passava lá, era caminho entre a minha casa e a escola. E um dia eu falei, bom, eu fui fazer um curso de modelagem, né, no curso de corte e costura, que eu acabei desistindo. Eu falei, já sei, eu vou falar com aquele senhor que eu sempre passava, e eu via ele, na verdade, mais do que como um alfaiate. Numa analogia como o que a gente tem hoje, entre gastronomia e moda, antigamente você ser cozinheiro não era chique, agora virou chique porque cozinheiro se tornou chefe, né? Então, para mim, aquele cara, aquele alfaiate, ele não era um alfaiate, ele não era um costureiro, ele era um artista. Eu via ele compenetrado, um artesão, uma pessoa que era um mestre de um ofício. Então, digno. Aí eu passava lá e eu falei, deixa eu pedir para ele me ensinar. Aí eu perguntei, o senhor precisa de ajuda, né? Ele falou, não preciso, mas o que você sabe fazer? Eu olhei para a alfaiataria, eu não sabia costurar, não sabia modelar, eu não sabia fazer absolutamente nada, mas tinha uma tesoura que eu sei cortar. Né? Eu já tinha cortado alguma coisa na minha vida, mas nunca tinha cortado uma roupa.
Mas eu falei, que bom, né? Você fica aí, eu vou riscando, eu vou fazendo os meus traçados e você vai cortando. E deu certo, não era difícil, ainda mais que a alfaiataria, os tecidos são mais firmes, mais estruturados, ele já me dava riscado, ele riscava tudo, era só realmente passar a tesoura. E foi bem interessante, porque nesse momento eu percebi que tudo aquilo que eu não entendia de modelagem, que eu via e aprendi no curso de modelagem plana, né? Eu via que cada pessoa ela tinha quase que um mapa dos astros, assim, a configuração estelar no momento que ela nasceu, porque todas as linhas que ele desenhava, ela tinha uma relação com aquele corpo do cliente, né? Não era uma coisa estática. As estrelas mudavam de posição, os pontos que eu tinha que juntar, conforme entrava uma pessoa, o céu se configurava de um jeito, né? E aquilo para mim foi fantástico, quando comecei a entender um pouco que as fórmulas não são fixas, as fórmulas são individuais, né? E depois de ficar um ano e meio com ele cortando, aprendi a fazer outras coisas, costurar, e depois eu falei, agradeci, porque eu não ganhava nada, eu queria continuar aprendendo mais, e eu fui trabalhar num outro lugar, algumas portas à frente, que era um ateliê de vestidos, né, de noiva, de festas, para trabalhar com outras texturas, né, outros caimentos. Eu queria trabalhar com tecido fluido. Aí eu fui aprender nessa outra pessoa, quando ela perguntou o que eu sabia fazer, eu falei, eu sei costurar, eu sei modelar, né, eu sei cortar, já sabia muito. Já estava mais adiantado. Já estava num outro estágio. E eu aprendi com ela a bordar, a trabalhar com tecidos finos, foi bem interessante. E eu queria continuar aprendendo, depois de trabalhar com ela, e eu percebia que moda também é acessório, é um botão, é um broche, é um acabamento numa peça que abotoa ela. Pode ser um colar, a partir da onde vira uma roupa. Você poderia misturar, né, sólidos, metais, com tecido. Né? Ainda mais que eu bordava lá, e eu percebi que eu podia, quando eu bordava, eu conseguia dar efeito também, né? Quando você borda, enrugando, você cria... enfim, é que nem cozinhar, você vai sentindo os temperos. E quando eu decidi aprender um pouco mais, eu fui estudar joalheria. Aí eu fui aprender joalheria, aí quando me perguntou o que eu sabia fazer, eu falei que não sabia nada. E aí eu era office boy desse joalheiro, cuidava das coisas de banco, quando eu voltava, ele me deixava sentar ali com ele e primeiro temperar os metais, depois eu fui aprendendo toda a arte da joalheria. Mas ainda, né, é super autodidata, numa época que não haviam escolas. Então eu fiz uma faculdade de moda do meu jeito. E eu queria ter uma formação superior também, só entre a faculdade, que eu fiz depois, esses trabalhos, esses bicos, esses estágios, eu descobri uma instituição, né, aqui em São Paulo, que se chamava na época CIT, CIT, Coordenação Industrial Têxtil, que era uma organização da Ródia, a Ródia, produtora de corantes, pigmentos. Eles tinham uma associação que se chamava CIT, situada na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, e eles traziam profissionais, professores de universidades, professores do BUCA, do São Martin, do FIT de Nova York. Os melhores professores do mundo vinham para o Brasil ensinar os associados do CIT, que eram as empresas, né? Era uma iniciativa do CIT em capacitar o mercado. Então, essa iniciativa do CIT capacitar os profissionais do mercado, numa época em que não havia formação, era para fomentar o mercado, era para fazer o mercado crescer. E eu descobrindo isso, eu entrei em contato, perguntei na época, eu não sabia qual era a diferença entre ser modelista, ser estilista, ser desenhista de moda, porque para mim é tudo a mesma coisa, deveria ser tudo a mesma coisa. Então, eu liguei, aí atendeu a Anitta, que era a secretária da diretoria, e ela ficou meia hora comigo explicando, né, porque eu não entendia nada. Qual que era a diferença entre costureiro, modelista, estilista?
era tudo igual. Para mim, ela começou a me explicar. E nesse momento, passou o diretor, né, do sítio, o Carlos Mauro, ao lado dela, assim, vendo que ela não saía do telefone, perguntou para ela com quem ela estava falando, e ele pegou o telefone e começou a falar comigo. Acho que queria conferir se ela estava realmente falando com um associado, um cliente. E esse Carlos Mauro, ele, que estava desconfiado se era uma conversa profissional ou não, ele começou a falar comigo e nós ficamos 2 horas no telefone. E começou a falar de Charles Worth, começou a falar como surgiu a alta costura, como surgiu o prêt-à-porter. E no final ele me fez um convite para ir até o sítio, né, para conhecer e assistir às aulas. Aí eu assisti às aulas, me tornei estagiário da ROD aqui no Brasil, para poder assistir, porque os cursos eram exclusivos para funcionários de empresas associadas. Eu tornei estagiário da ROD, pude cursar todos os cursos. Eu queria aprender mais ainda e decidi fazer uma faculdade de artes plásticas, que era a forma como eu via a moda. A moda, para mim, é uma integração de linguagens. A moda não é simplesmente um grande espetáculo da vida real, né? Nós somos personagens de uma vida que acontece, vestidos, né, com nossos figurinos, com nossas roupas, enfim, com quem nós somos. Então, como nós somos. Então, a ideia toda foi mais ou menos assim que foi a minha formação. Batalhei, sendo bem rápido por causa do tempo, batalhei para ter minha marca durante quase 20 anos, porque na época não havia semana de moda, não havia, eu tinha que trabalhar para empresas. E tudo que nós tentávamos produzir autoralmente, mostrar o trabalho como estilistas, designers, jovens criadores, não tinha espaço naquela época. Até que em 88, 87, eu, o Walter Rodrigues, Conrado Segreto, Marjorie Geller, enfim, uma geração de novos estilistas na época, nós decidimos formar uma cooperativa da moda, que era uma casa de criadores de novos estilistas que eram desconhecidos, porque todo mundo sabia e conhecia as empresas para as quais nós trabalhávamos, mas não nos conhecíamos. Então, a gente decidiu se juntar, estudantes, jovens, e montamos uma semana de moda, que aconteceu num mega evento de gala, porque nós tínhamos o contato, já trabalhávamos há muito tempo na área, mas foi um fiasco. Não saiu em lugar nenhum. Isso por quê? Porque nos anos 80 para 90 não havia basicamente interesse algum por moda nos jornais, nas mídias. Você ia numa banca, tinha 1 ou 2 revistas de moda, não havia espaço ou colunas de moda em jornais, ninguém tinha celular ainda. Então a gente fez o evento e saiu aonde? Saiu em 2 revistas, que eram as 2 revistas que haviam na época. Em rede social nenhuma, porque não tinha. Então, a gente achava que ia mudar o mundo naquele dia. A gente voltou para casa, cada um com a sua pastinha, no dia seguinte para o seu trabalho. E foi apenas em 96, quando surgiu, 94, surgiu o Fitoervas. Eu, na época, era diretor da Carmin. Quando surgiu o Fitoervas, eu falei, olha que legal, está revelando novos talentos para o mercado, Alexandre Kovic, Ronaldo Fraga, Marcelo Sommer, Cavaleira, estava todo mundo surgindo naquele evento. Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou tentar novamente. Né? Enviei um projeto, participei, fui considerado naquela edição a grande revelação da edição, assinei um contrato imediatamente com a Zump, para ser o diretor criativo da marca, permaneci na Zump até 2002, quando decidi, entre em 96 até 2002, eu continuei a desfilar no Fitoervas Fashion e eu era diretor criativo da Zump ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma vida dupla. Eu praticamente trabalhava 24 horas, porque durante o dia eu era um profissional contratado por uma empresa num cargo de direção. E à noite eu chegava em casa, eu tinha que continuar a produzir o conteúdo, né? Assim como as pessoas que hoje estão nas redes sociais viram para gerar conteúdo, eu tinha que gerar conteúdo para o meu próximo desfile. E eu fiz isso durante vários anos, até que o Fitoervas terminou. Fitoervas terminando, o André Hidalgo, da Casa de Criadores, me convidou para fazer parte da Casa de Criadores. Fiquei com o André até 2002, porque em 2002
eu pedi as contas das URG porque chegou num momento em que eu achava importante, né, eu me dedicar à minha marca. E quando eu me dediquei à minha marca, o Paulo Borges me convidou para fazer parte do line-up do São Paulo Fashion Week. E eu saí da Casa de Criadores do São Paulo Fashion Week. Desfilei no São Paulo Fashion Week de 2001, 2002 até 2004. Né? Eu, quando passei a me dedicar à minha empresa, ela teve uma ascensão muito meteórica, foi algo assim, fantástico, porque eu conhecia já muitos representantes, eu tinha toda uma estrutura, uma bagagem. Então, a gente chega aonde a gente chega depois de fazer 3.000 vezes, né? Depois de 30 anos. Então, quando eu cheguei no Fitoervas, eu estava assim, num momento muito de ascendência, mas de total investimento, né, na minha marca. Quando você começa qualquer projeto, você cuida, né, toda a sua energia, tudo que você ganha, tudo que você tem de tempo é direcionado para aquele bebê, para aquela coisa frágil. Então, é um altíssimo investimento. Por mais que você pareça grande, você é frágil e pequeno. Então, a empresa estava numa situação crescendo, a gente já estava com pouquíssimo tempo, com mais de 100 pontos de venda pelo país, em multimarcas. Eu estava com um showroom em Paris, outro em Nova York, e em 2004, no finalzinho de 2003, começou algo que impactou no mundo inteiro. Os Estados Unidos liberaram as importações para a China, novos acordos comerciais, começava a globalização. E naquele momento foi a hora em que tudo aquilo que eu havia semeado, construído de estrutura, capacitado, enfim, investido, era incompatível com os novos preços do mercado. Né? Uhum. Havia uma pressão muito grande para que os meus preços estivessem, tanto no Brasil quanto lá fora, nivelados pelos preços chineses. Né? E depois de ter tantos anos trabalhado com tudo isso, eu vi que, e eu que queria sempre mudar o mundo, né? Fosse através das redes sociais, da internet, há 40 anos atrás, depois através da moda, eu vi que quem estava mudando era eu, para poder sobreviver, para poder ficar nesse mercado que achatava tudo pelo preço, por números, tudo aquilo que eu acreditava, eu começava a ter que abdicar, a abrir mão. Né? Eu acho que existe até um ponto em que você vai, mas existe um ponto além do qual acho que a tua integridade, algo muito maior, né, algo em que você acredita, começa a fazer você prestar atenção. Então, depois de tantos anos, quando eu vi que o lugar que eu cheguei não era onde eu queria estar, né, se transformou num lugar onde eu não queria mais ficar, onde as pessoas só falavam de preços, de números, né, do que é feito, não como é feito, né, ou por que é feito. E aí eu decidi, então, em 2004, fazer o meu desfile, né, manifesto, um desfile de despedida, né, que foi o desfile de papel. Então, em 2004, sem que ninguém soubesse, nós levamos ao São Paulo Fashion Week uma coleção, eu diria quase uma fábula, né, um conto de fadas feito em papel, né? É aquele velho sonho daquela criança que brincava e se imaginava, né, em fábulas, né? Como uma criança que brinca com uma boneca, como uma criança que brinca com um boneco, enfim, se sente um herói, um príncipe, uma princesa. Eu levei todo esse universo para dentro do São Paulo Fashion Week. As pessoas, naquele momento, naquele dia, naquela noite, elas literalmente, acho que foram transportadas para um outro universo, onde elas resgataram toda a sensibilidade, nós eliminamos as brutalidades, nós levamos as pessoas para um universo de sonhos, né? Tudo feito em papel e as pessoas não acreditavam no que aquilo podia ser, era possível. E as pessoas começavam a torcer para que aquilo durasse, permanecesse, né? Porque era muito delicado, frágil, muito rico, né? E quando aquilo tudo desapareceu no final, porque quando todo mundo achou que, bom, nada rasgou, né? O desfile chegou ao fim, a sua posição intacta.
foi a hora que nós pedimos, as madeiras estavam orientadas para destruírem tudo aquilo. Quando elas rasgaram, literalmente, eu acho que as pessoas que foram transportadas para esse outro lugar, literalmente abriu-se um buraco por onde elas caíram. Né? E isso mudou a minha vida, mudou, acho que a vida de muitas pessoas. Foi uma mensagem falando que não importa do que é feito, não importa como é feito, por que é feito, não importa o preço, importa o valor das coisas. Então, essa foi a mensagem, né? Era uma mensagem para moda, para quem trabalha com criação, quem trabalha com artes, quem trabalha com manualidades, quem costura. E depois, no dia seguinte, as pessoas queriam comprar os meus produtos, né? Onde foi o espetáculo? E a coleção? Bom, não tem. Eu, literalmente, estou fechando a minha empresa. E quando eu decidi fechar uma porta, se abriram inúmeras portas. Era uma coisa assim que ninguém sabe o que vai acontecer, mais ainda quando você leva num evento que tem roupas, papel. Né? Eu fiz o que eu fiz e no dia seguinte eu comecei a receber ligações do mundo inteiro me convidando para participar de espetáculos, de projetos, de exposições, né? Para dar aula, para fazer palestras. E com isso eu abri asas para uma carreira, né, além da moda e além do Brasil. Desde 2004... E você gostou mais dessa? Eu gosto de todas. Eu acho que o que é importante é que nem você me perguntar. Eu acho que todo mundo cozinha. Então, quando eu falo, uso a gastronomia como referência, porque é uma coisa muito mais de coração, as pessoas vão sentir. Eu gosto de cozinhar para os outros. Por quê? Quando eu cozinho para os outros, eu estou cozinhando com generosidade, eu estou cozinhando para que o outro seja feliz. Né? E tudo que a gente faz com amor para que o outro seja feliz, me dá prazer. O prazer não está no que eu faço. Né? O prazer está naquilo que eu propicio ao outro. Então, para mim, isso é o mais importante. Quando eu pensei em fazer roupa, é que eu queria fazer com que as pessoas se sentissem dignas. Né? Quando eu penso em cozinhar, eu penso em fazer alguém ser feliz, ter memórias, ter acolhimento. Né? Quando eu faço um espetáculo, eu quero que as pessoas acreditem em sonhos. Né? Então, eu vejo muito mais esse outro lado que justifica o fazer. Então, o gostar é algo que ele é o caminho, né? Não é o fim. O gostar na vida, eu acho que viver, né, é esse passeio. Então, para mim, tudo isso que eu comecei a fazer são passeios que eu estou aproveitando muito. Né? Então, eu aproveitei tanto fazer roupas, aproveitei fazer exposições, aproveitei cozinhar, aproveitei dar aulas, aproveitei fazer figurinos, aproveitei ensinar as pessoas a modelar. Então, foi assim que a gente foi construindo, né, essa carreira internacional. Eu voltei para o Brasil faz uns 2 anos, depois, né, de ter itinerado, porque eu tinha, há 3 anos, na verdade, porque eu tinha muitos pedidos de workshops aqui no Brasil. Quando as pessoas viram que eu estava capacitando e formando pessoas no mundo inteiro, eu comecei a receber muitos workshops, muitas solicitações de workshop aqui no Brasil. Então, voltei, comecei a atender esses pedidos, porque eu, como estava ainda numa transição, ficava 2 meses aqui, 2 meses, 1 mês aqui, menos de 1 mês aqui, e 2, 3 meses lá fora. Eu voltava e dava esses workshops. Então, foi assim que eu, respondendo a pergunta, né, de uma forma um pouco longa, mas em meia hora eu consegui falar de toda a minha vida, né, como que eu estou aqui hoje. Né? Então, não sei se tem mais alguma pergunta ou se eu posso continuar a... Eu deixei você bem à vontade, porque eu jamais poderia interromper uma história que eu tenho certeza que as nossas ouvintes que estão acompanhando se identificaram desde o seu começo. O seu jeito de aprender foi muito na prática. Muitas das nossas ouvintes também não começaram pela faculdade ou por uma formação de um curso oficial, começaram aprendendo, batendo na porta ali de uma costureira, um ateliê, um alfaiate, falando: eu posso aprender, eu trabalho para aprender.
Então, eu não interrompi, deixei você bem à vontade para contar a sua história, porque eu tinha certeza que elas se conectariam com isso. E aí depois você falou do desfile, né, que inclusive é a nossa segunda pauta. Eu vou colocar aqui na tela, embora a gente já tenha respondido, né? Foi um desfile memorável de roupas de papel. E para alguma ouvinte nossa que não sabe desse desfile, eu até preparei um takezinho para mostrar, que é um desfile encantador, como você falou, e que no final traz muitas surpresas. Foi um desfile que marcou a história. Eu acho que ele é sempre citado, né, como nós falamos aqui no comecinho do episódio, como um grande evento, um marco na moda. E aconteceu no Brasil, aconteceu com a gente, aconteceu com a nossa moda, e a gente entrou para a história através do seu trabalho, da sua visão. E agora que você explicou, né, o sentido, como é que... Porque as pessoas perguntam muito o que representou aquele desfile, o que representou o papel rasgado no final. E a gente até preparou aqui, ó, um takezinho de um... Eu vou colocar na tela, aí a gente acompanha o vídeo passando com o seu desfile, ele tem alguns minutinhos, e a gente até se recupera, porque eu não sei você, mas eu fiquei emocionada do lado de cá, então eu vou apresentar para o pessoal esse desfile, tá? Vou colocar aqui na tela, e daqui a pouco a gente volta para continuar contando aqui, falando da sua metodologia. Bora lá! Que emoção! Esse final
vai segurando a tensão e, de repente, a gente vê ali no rosto da plateia, né, a mesma coisa que a gente está sentindo na hora que rasga tudo. Queria te fazer uma pergunta. Essa mensagem que você emitiu para o mundo botou para fora aquilo que você queria transmitir totalmente? Você conseguiu, você sentiu que deu para colocar toda a sua emoção, emitiu a mensagem que você gostaria, ou ficou alguma coisa guardada, você conseguiu na verdade, colocar tudo de uma vez? Eu diria assim que eu compartilhei com as pessoas, né? Esse rasgo literalmente é um pouco de um renascimento, é um pouco de você se abrir, é um pouco de você mostrar que não importa o que você é por fora, importa o que você é por dentro, né? Eu acho que isso é algo muito importante, porque a gente não precisa, eu diria, de pessoas mais técnicas ou pessoas mais capacitadas, nós precisamos de pessoas melhores, né? Pessoas mais sensíveis. Então, o objetivo era realmente fazer com que as pessoas parassem um pouco e se reconectassem, né, com aquilo que é o essencial, né? Eu acho que se tornou, quando tudo se torna puro resultado, puro numérico, puro interesse, as relações se tornam vazias, né? E eu acho que a gente está aqui para aprender com ele, para compartilhar, para trocar. E as trocas que eu quero estabelecer, quando eu fiz aquele rasgo, eu falei, eu estou aqui para entregar, né? Eu estou te entregando o meu melhor, né? E literalmente eu vou entregar algo que ninguém vai poder ter, porque se vocês queriam comprar, enfim, se vocês queriam ter uma coleção, essa coleção eu vou deixar para que seja de todos. Não vai ter alguém que vai ter, ela será de todos. Então eu acho que era um pouco de uma mensagem. Não era exatamente apenas o que eu queria dizer, não havia um significado, né? Eu acho que havia a possibilidade das pessoas olharem e cada um dentro da sua experiência de vida, né? Eu não sei quem me ouve, todo mundo hoje parou, né, para ouvir que está aqui, todo mundo estava fazendo algo, né? De alguma forma, mesmo quem não estava fazendo nada, parou de fazer nada, está ouvindo. Então, eu acho, né, nesse sentido, a gente estabeleceu um rasgo, né, entre uma linearidade do que a gente estava fazendo para estarmos juntos. Então, eu acho que é importante esses rasgos que nos reconectam, né, e que, através, né, do teu canal, está nos conectando com muito mais pessoas. Então, o porquê dessas pausas, o porquê desses rasgos? É porque eles são parte do tempo, né, parte da nossa vida. Se você vive no piloto automático, se você não para, né, você vai perder muitas paisagens fantásticas e lindas e você vai se arrepender um dia, né, de não ter aproveitado. Então, eu acho que esse rasgo tem infinitas leituras, mas basicamente o que eu dou para as pessoas é simplesmente uma janela, né, do mundo para elas olharem. A partir dessa janela que eu abri, eu acho que cada um vai olhar, né, a partir da janela da alma dela, a partir do olhar dela. Cada um enxerga o que quer, né? Então foi basicamente assim é a arte, né? Aberto, né? Aberto, sim. É isso aí. A gente começou a falar um pouquinho, né, que depois do desfile a sua vida profissional se encaminhou para o aprendizado, enfim, você foi muito visado, né? Virou o Junakao de um mundo inteiro, e a gente falou um pouquinho disso, mas agora trazendo para a sua metodologia, eu já vou colocar aqui o tópico 4 na tela, como surgiu a metodologia Junakao? Bom, eu quis compartilhar com as pessoas a lógica que eu entendi, porque durante muitos anos eu testei todas as metodologias de modelagem, a modelagem industrial, a modelagem plana, a molagem, e eu via que havia uma
falha estrutural, porque nada partia da pele. Né? A partir do momento em que você para pensar que a nossa roupa é uma segunda pele, acoplada que se apoia sobre uma pele que nos veste, se você for capaz de reproduzir com perfeição a sua forma única, né? O seu ombro, o seu seio, o seu braço, e você começar a partir desta rocha, né? Desta base sólida, que é o seu corpo, a construir volumes, né? A construir, a criar relevos sobre essa pele, ela vai estar estruturada em algo que realmente tem base, que é a pele original. Então, o processo todo, ele é muito intuitivo. E eu acredito que todos possam modelar, né? Basta que elas entendam o princípio. Então, eu ensino fórmulas, eu ensino o princípio para que as pessoas possam criar, porque quem ensina fórmulas aprisiona as pessoas, né? E eu tenho como intenção mudar o mundo. E para mudar o mundo, eu preciso que as pessoas se percebam como fundamentais, né, nesse mundo. Porque a essência das pessoas, ela com certeza é necessária para que elas sejam vivas. Uma pessoa sem essência, uma pessoa que faz as coisas mecanicamente, é um mau profissional, é uma pessoa infeliz. Enfim, eu queria que as pessoas pudessem entender. Então, eu criei essa metodologia a partir do qual tudo faz sentido. Mesmo o aprisionamento que foi gerado depois, as formas convencionais de modelar, a pessoa passa a entender. E quando você entende que aquilo é resultado de uma lógica, você consegue fazer o seu jogo, você pode mudar o jogo. Então, foi assim que eu criei essa metodologia. Que é bonito até de ver, né? Quando a gente vê os seus vídeos, com as suas aulas, que você mostra um pedacinho de como é que o molde é construído de um jeito muito original, muito criativo, muito tátil também, né? A gente que trabalha com costura, moda, modelagem, sente muito esse apreço por tocar, e é muito legal de ver, e é de fato, assim, disruptivo. E prova mesmo que modelagem é para todo mundo, é possível, todo mundo tem corpo, todo mundo consegue modelar, e a sua metodologia é muito incrível mesmo. Mas conta assim para a gente um detalhe técnico de como funciona. A gente está falando da metodologia, mas tenta explicar um pouquinho para a gente como é que é, qual é a diferença da modelagem plana para modelagem e metodologia de um Nakal. A modelagem plana, ela se baseia num projeto que você acessa, que está no papel, e que você vai tentar fazer com que aquilo se encaixe no corpo. Sim. A minha metodologia é a engenharia reversa. Eu parto do corpo para o projeto. É basicamente aquilo que seria a lógica, né? Não faz sentido algum eu querer que uma fórmula vista a todos, uma fórmula sirva de solução genérica. Eu pego um corpo, nós criamos uma pele sobre esse corpo, e literalmente arrancamos e começamos a planificar e entender as formas. Quais são as possibilidades dela se planificar, não limitadas a um projeto que algum dia alguém chegou lá e falou, olha, isso aqui consegue vestir um corpo. Eu pego um corpo e mostro o que esse corpo tem de potencialidades, o que ele pode ser, que não é aquela coisa convencional, ridícula, que alguém um dia definiu e todo mundo segue, e ali a costura aqui, a outra costura aqui, é assim que funciona. Quem pensa assim, na verdade, é burro, é uma pessoa limitada, é uma pessoa que não entende absolutamente que o mundo pode ser dividido do jeito que ele quiser. Você pode descascar uma laranja do jeito que você quiser. Para de descascar só do jeito, senão você não está criando. Nós não somos robôs, né? Nós temos muito mais para oferecer às pessoas. E a sua metodologia, agora uma curiosidade, ela serve tanto para, por exemplo, uma moda que eu consigo aplicar para uma grande indústria, ou ela é mais voltada para a moda sob medida, para quem quer costurar para si mesmo, para quem quer costurar para poucas clientes, ou eu conseguiria atender, por exemplo, uma grade, PMG, exatamente para que é voltada a sua metodologia?
A minha metodologia é voltada para o ser humano. Primeiro, nós não somos números, nós somos PMG. Você queria definir uma pessoa, você é um P, você é um M, você é um G, eu acho que é um desrespeito. Né? Nós temos P de vários biotipos. Você pode ser um plus size P, ou você pode ser uma skinny P, uma pessoa anoréxica, você pode ser um atleta P. Que tipo de P nós estamos falando, primeiro? Começa por aí. Né? No país que tem essa multiplicidade de etnias, qual o biotipo brasileiro? Né? O biotipo no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, é muito diferente. Então, a indústria tem que parar de tratar as pessoas, né, como número, né, tem que ter um respeito. E você, quando vai desenvolver essa modelagem, você vai segmentar, vai criar para diversos nichos do mercado. Né? O certo seria ter aquele modelo que as pessoas querem investir, produzido em diversas bases, em diversos biotipos. Você vai conseguir encontrar um. É o chamado público-alvo. Óbvio que as marcas escolhem, olha, meu público tem mais ou menos esse biotipo, então a minha metodologia se aplica para aquele biotipo. Você entendeu? Então funciona bem, bem objetivo. E o índice de acerto, quem já realizou workshops comigo, eu já capacitei países inteiros do setor industrial, de países baseados em confecção. Né? As escolas de muitos países adotaram os meus princípios para poder fortalecer a indústria. Eu acho que industrialmente funciona sim. E eu tenho a impressão também que ela dá uma liberdade criativa muito maior. Eu estou certa? Qual o retorno, qual o feedback que você tem das suas alunas, das pessoas que se formaram segundo o seu método? Porque eu acho que ele é bem mais livre e as pessoas podem criar, fazer uma modelagem que não existe. Eu tenho essa impressão, isso acontece? Sim. Não, de verdade, as pessoas que participaram comigo, elas se tornaram referências em todos os segmentos. Né? Eu tenho costureiras que aprenderam a modelar comigo, se tornaram modelistas, trabalham hoje em grandes indústrias, alunos que hoje trabalham em grandes marcas, tanto no Brasil quanto fora, que ganharam bolsas. Enfim, a possibilidade das pessoas se diferenciarem. Porque se você não se diferenciar criativamente, você vai ser sempre trocado por quem que se vende mais barato. Né? E o objetivo não é nós nos prostituirmos, o objetivo é nós conseguirmos criar. Como que você vai criar se você não entende a lógica? Se alguém te dá uma fórmula, né, é assim que se faz, bom, você está ensinando como se faz, mas eu vou fazer igual a todos os alunos que você já ensinou. Não, o que eu ensino é você a criar as suas fórmulas. É algo onde você vai entender o processo e vai poder, literalmente, trilhar o seu caminho. Entendi. Aqui na nossa Rádio da Costureira, nós sempre incluímos um áudio da ouvinte e também um recadinho da Ana, da Maximus Tecidos. O nosso episódio hoje tem sido muito especial, então o papo tem fluído, e eu vou me adiantar aqui para colocar alguns desses recadinhos aqui na tela. Afinal de contas, nossas ouvintes aí estão sempre acostumadas com esses nossos takes, e depois a gente volta para bater aqui o finalzinho da nossa pauta. Vou colocar então agora o alerta da Ana. Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Em tempos de isolamento social e home office, o que mais a gente quer é um look confortável para ficar em casa, né? Melhor ainda é poder ficar de pijama o dia todo. É por isso que entre as tendências do momento estão os conjuntos de pijama. Sim, os pijamas se tornaram mais do que simples roupas de dormir. Eles foram incorporados ao dia a dia. Os conjuntos de pijama modelo americano, com camisa e calça ou camisa e shorts, são sem dúvidas os favoritos das fashionistas. Ao mesmo tempo que são confortáveis, também são super estilosos. Você pode fazer os seus conjuntinhos de pijama e hobby com o tecido satin. Ele é uma variação mais fina do cetim, de caimento fluido, com toque macio e brilho acetinado. Confira as opções de satin disponíveis no site da Maximus Tecidos. Fica a dica. Beijo! Aê, esse foi o recadinho da Ana. Vamos voltar então aqui para a nossa pauta. Daqui a pouco a gente coloca o áudio da nossa ouvinte. Tá. Só para complementar o que você tinha me perguntado anteriormente, se aplica à indústria, né, a apenas pessoas.
Nós aplicamos essa metodologia tanto sobre corpos humanos, sobre pessoas, quanto sobre manequins, né? Eu, particularmente, tenho utilizado exclusivamente o MIM, né, que são manequins que são réplicas do corpo humano, que são manequins industriais, né? E a grande diferença quando você modela sobre um manequim que não é industrial, mas um manequim que tem formas humanas, é que o índice de ajustes é zero, né? Quem modela sobre um manequim industrial, quando coloca num cliente, numa pessoa, sempre vai ter ajustes, sempre vai ter que refazer o processo. Quando a gente modela no MIM, né, eu tenho essa precisão, porque o MIM possui a estrutura do ombro, né, as profundidades e as reentrâncias de um corpo, então isso consegue trazer um índice de acerto de 100%. Tanto é que é uma inovação que eu vi lá fora, nos sets de filmagem. Você não acha que uma Meryl Streep, uma Anne Hathaway está ali o tempo inteiro provando roupa? Não. Tem uma réplica, a família real inglesa tem uma réplica deles em cada ateliê, né, da família real, onde as roupas são vestidas, e a roupa simplesmente vai para o guarda-roupa porque veste com perfeição, porque é uma réplica. E isso não havia no Brasil. Eu descobri uma empresa aqui no Brasil, a MIM, que está me fornecendo os manequins, que inclusive eu utilizo nos meus workshops, eu utilizo nas minhas aulas, e em pílulas, que eu já vou falar na sequência. Sim, era disso que eu queria perguntar também. E você pode, inclusive, né, usar sobre o seu manequim essa metodologia. É óbvio que você vai ter que já, vamos dizer assim, já calejado por saber dos problemas que ele tem, você já arruma a sua modelagem depois. Porque você está trabalhando com uma manequim industrial, já viu que dá algum defeito, você já sabe onde é, você arruma depois a modelagem para ficar perfeita. E você pode, inclusive, fazer diretamente sobre pessoas, né? Em muitos workshops, em lugares carentes onde eu fui realizar, eu pedi que os alunos viessem com uma roupa segunda pele, porque eles não tinham manequins, não tinham bustos. E nós colocamos uma pele, criamos uma pele com fitas, né, sobre esses corpos, e depois nós tiramos e planificamos. Então, quando você está pensando, bom, qual que é o meu público-alvo? O que é importante para a indústria acertar falar, olha, basicamente, esse é o biotipo do meu público-alvo, ter um MIM perfeito desse público-alvo para poder atender esse mercado dignamente. Ou um modelo de prova que possa estar ali, né, disponível para você poder fazer o desenvolvimento da sua base. Então, essa seria a atividade prática, né, com que a gente tire bons resultados com a metodologia que eu criei. Entendi, perfeito, ficou bem explicadinho. Queria falar então agora, já que, né, a gente respondeu com isso o tópico 6, queria perguntar então, pedir para você contar um pouquinho para a gente sobre o seu projeto de pílulas, que a gente está vendo lá no Instagram, nas redes sociais. Fala um pouquinho para a gente o que tem sido isso. Bom, pílulas surgiu como um remédio, como uma cura, uma dose pequenininha de trocas que podem mudar sua vida, né? Eu, quando comecei a realizar os meus workshops, eles custam o mesmo preço que uma instituição, que as instituições aqui no Brasil cobravam, porque eu era contratado por essas instituições. Os meus workshops custam R$ 1.980, né, para você estar comigo pessoalmente, presencialmente, nas instituições que me contratavam, ou atualmente eu tenho feito no meu próprio ateliê. Né? Porém, eu sei que esse é um valor, para quem não me conhece, será que vale a pena? Enfim, ou muitas pessoas sem condições financeiras de bancar um custo como esse, me pedindo que eu fosse online, né? E no ano que passou, eu nunca recebi tanto pedido de ajuda de pessoas passando por dificuldades, né? Para pessoas, eu tenho certeza que não foi um ano fácil para ninguém. E ano passado, mais do que nunca, eu recebi pedidos e solicitações, e eu então decidi ir online. Eu falei, não, eu vou viabilizar.
né, eu vou dar a minha dose de pílulas. Vai finalmente para a tecnologia, redes sociais. Exatamente, é aquilo que eu fugi, porque eu fui para o analógico, né, depois de tantos anos, né, eu sou um bebê na internet, o meu Facebook, o meu Instagram, basicamente era uma galeria de trabalho dos alunos. Então, atendendo essa, eu diria, necessidade social, econômica das pessoas, eu criei esse projeto Pílulas, né, onde por apenas R$19,80, 100 vezes menos do que custa o meu workshop, você vai poder ter aulas comigo, né, por 100 vezes menos, você vai poder baixar um molde, né, de cada episódio, de cada aula final, né, imagina um molde custar R$19,80 no molde, que você vai ver como ele foi feito, né, você vai poder aprender como ele é utilizado, montado, e vai poder criar os seus próprios modelos. Isso é o principal, porque eu fiz e desenhei aquele modelo naquele episódio, naquela aula, mas a minha explicação para uma pessoa que tenha um pouquinho de sensibilidade vai inspirá-la a criar os seus próprios modelos a partir, né, do princípio que foi revelado. Ou, basicamente, no mínimo, revelar, né, um molde ao final que a pessoa vai poder baixar, vai poder costurar, ajustar as medidas se ela tiver alguma diferença, né? Então, é uma forma de eu viabilizar para muitas pessoas que, numa época de isolamento, estarem comigo. Numa época economicamente difícil, delas terem uma dosezinha de energético, de felicidade, de convívio, né, de possibilidade para elas. E é um curso que ele está no... As pessoas podem ir no meu Instagram, tem um link lá na bio, elas acessam, é na plataforma Hotmart, então a pessoa assiste, pode assistir quantas vezes quiser, aonde quiser, da onde quiser, enfim. E baixem o molde, reproduzam, ensaiem, testem. E são moldes de celebridade, né? Peças de celebridade, looks famosos. O que nós decidimos foi ir por uma linha, ao mesmo tempo que fosse de cunho social, cultural e de ajuda financeira para as pessoas. Então, em cada episódio, nós falamos de um personagem, né, icônico, sim, uma personalidade, e o seu figurino, a sua roupa. Porque quando a gente assiste um filme, né, a gente tem a empatia pelo personagem. Aquilo influencia, né, o nosso humor, né, a forma como a gente se veste. Então, nós escolhemos em cada episódio um personagem e buscamos ser extremamente amplos, né, em termos de inclusão. Né? Tem desde vários biotipos, vamos ter plus size, vamos ter homem, mulher, enfim, todos os gêneros. E é uma forma das pessoas entenderem o papel da moda também. Né, o papel da moda no sentido de transformar um personagem em realidade, né, de transformações em realidade. E em todo o projeto, em todo episódio, nós doamos o resultado final, né, a peça resultante, a gente presenteia uma pessoa. Né? Então, é importante as pessoas poderem acompanhar, porque a história dessa pessoa tem relação com o personagem. Então, a gente estabelece sempre um ar entre a ficção e a realidade. Porque o meu objetivo, como eu disse no começo, é mudar o mundo. E Pílulas é a minha colaboração para que isso aconteça, né, de uma forma extremamente abrangente, né, e extremamente inclusiva, eu diria. Essa é a ideia de Pílulas. Que trabalho lindo! Eu não sabia que a peça era doada no final. Que incrível! Que ideia boa! Ai, que demais! Muito legal! Eu acho que isso resgata, né, para o nosso segmento algo muito importante, que é as pessoas se encantarem com as manualidades, as pessoas se encantarem com a costura, com a modelagem, assim como as pessoas veem algo, uma produção mega, superprodução em cima de chefes, né, do cozinhar. Estou tentando fazer um pouquinho disso pela moda, né, resgatar essa valorização tão importante para uma costureira, para um alfaiate, né, para quem trabalha com moda. Eu também, a Maximus Tecidos também, inclusive o grande lema da Maximus, né, resgatar o hábito de costurar, e é uma missão de todos nós. Estamos muito felizes aí de estarmos representando isso, de termos voz na internet,
é uma missão que nós gostamos também de abraçar. Que bom que estamos conectados nisso também. Estamos juntos. E estamos juntos, vamos lá. E as próximas gerações aí aquecendo e entrando também para a gente levar isso sempre à frente, porque é o que eu digo sempre, né? Ninguém anda pelado por aí. Todo mundo usa roupa e gosta de emitir a sua mensagem ao mundo, né? De acordo com o que veste. É como você bem falou lá no comecinho, a gente se veste de princesa, de super-herói, e é muito legal seguir com esse caminho. Aqui na nossa rádio, as nossas ouvintes, elas têm participação ativa, você sabia? Que elas mandam um áudio para a gente pelo WhatsApp e a gente coloca aqui na nossa rádio. Então eu vou colocar rapidinho o áudio da nossa ouvinte e depois a gente volta para finalizar a nossa pauta. E olha, vem surpresa aí, hein? Temos quadro aqui, temos que sacar alguns comentários da galera para responder rapidinho. Então eu vou colocar o áudio da nossa ouvinte querida e já volto. Meu nome é Aparecida, sou da cidade de Mariana, Minas Gerais. E eu trabalho com confecções de uniforme escolar, mas nesse período aí de pandemia, a gente teve que aprender outras coisas. Depois que eu peguei assim, participar, ouvir essa rádio da costureira, eu aprendi muito mais coisas do que aquilo que eu já estava fazendo. Inclusive organizar aquilo que a gente faz. Aê, viu? Esse foi o recadinho da nossa ouvinte conectada, que está aqui, ó, na pandemia, aprendendo com a gente, se ocupando, interagindo. Então, muito legal ter esse contato da nossa ouvinte aqui também. Jun, já estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. E agora, o que eu queria fazer contigo? Um momento zigue-zague. É um quadro aqui na Rádio da Costureira, que tem esse nome do Zig e do Zag, porque é o seguinte, eu vou te mandar 3 perguntinhas rápidas para tu me responder no susto. É Zig daqui e Zag aí do outro lado. E aí tu me responde rapidinho, fechou? Tem que ser assim, a primeira coisa que vem na cabeça. É tipo Marília Gabriela aqui nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. Aê, simbora. Responda rápido, Jun Nakal. Se você só pudesse deixar um único conselho para as costureiras deste nosso Brasil, qual conselho seria? Costure 3.000 vezes. Nossa, 3.000? Que específico! 2. Se fizer 3.000 vezes, vai ficar bom. Isso é verdade. Não tem como ficar ruim. 3.000. 2. Complete a frase. Jun Nakal é um designer comprometido com... amor. É isso aí. 3. Em modelagem, o que você considera absolutamente inadmissível? Nossa, tanta coisa. Essa é uma pergunta longuíssima. Eu acho que é inadmissível. Pode mandar. Então, inadmissível é você fazer sem entender a lógica. Inadmissível é você fazer tudo na vida sem saber o porquê. Perfeito. Ai, que demais. Que episódio bom. Vamos lá. Vou colocar, então, agora o nosso momento de responder às nossas ouvintes. Yay! Vamos lá. Carla Tardelli na nossa tela. Ela já falou. Ótimo conselho. Então é isso. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma pergunta, algo assim. Eu já estou olhando aqui nos comentários. Ó, temos vários coraçõezinhos, muitos elogios aqui para o episódio. O pessoal curtindo bastante o nosso bate-papo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma perguntinha legal. Ó, olha esse comentário da Cleila. Fernanda e Máximos, obrigado pelo presente dessa entrevista. O Jun é maravilhoso. Olha aí, Jun, você arrasando aqui nos comentários. Olha esse. Irene falou, gosto muito de ouvir essas histórias. Nos incentiva e nos faz lembrar que o sol nasce para todos. É só ter força de vontade. Acho que ela está falando do comecinho da sua jornada, que a gente identifica, né? Uhum. É isso aí. Ó, Sandra falou, eu tive a oportunidade de fazer este curso e realmente é excelente.
Minha concepção de modelagem mudou totalmente. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos, Jun Nakao. Um grande abraço. Olha aí, a Sandra, já trazendo um depoimento ao vivo. Obrigado, Sandra. Quando o professor é bom, isso acontece, né? Ele chega ao vivo, pode dar a cara a tapa na internet, que o produto honra a qualidade e o cliente aparece para falar bem. Que coisa boa, né? Assim que é legal. Esse que é o compromisso com a qualidade. Então, Jun, já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio, conversamos com a nossa audiência, com as nossas ouvintes, e agora o que é que eu quero te pedir? Deixe seus contatos. Tem aqui o @ na tela, né, onde a gente te acha no Instagram, mas conta aí pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, no site, produto. A gente quer Jun Nakao agora na nossa vida. O que a gente tem para consumir você? Passa aí pra gente os recadinhos. Bom, eu acho que o Instagram ele seria a melhor forma de vocês me localizarem, né? Tem um site também, mas poucas pessoas usam hoje o meu site, são mais as empresas que querem ver meu portfólio para contratações. Tem o Facebook também, basicamente eu uso essas duas redes sociais, né? E eu incentivo as pessoas a participarem de Pílulas, né? Pílulas é um projeto que tem um valor que ele é quase que simbólico, né? Por R$19,80, literalmente eu falo para as pessoas, a gente está concorrendo com pizza, com cerveja, né? Com BK, Burger King, enfim, com qualquer fast food, porque é o mesmo valor de uma refeição barata, entre aspas, não muito boa, né? Mas que, ao contrário, é um remédio realmente, é uma cura para vocês, é uma forma de vocês entenderem. Quem assistiu o episódio vai poder ver que a nossa preocupação não é somente a modelagem ou a costura. A nossa preocupação realmente é fazer com que as pessoas resgatem, né, seus sonhos, fazer com que as pessoas acreditem. Eu acho isso muito mais importante. Porque quando você acredita, você é capaz de fazer coisas incríveis. O objetivo de Pílulas é fazer com que as pessoas se sintam capazes de coisas incríveis. Acho que essa nossa pequena colaboração na vida das pessoas, né? Quem apoiar, está apoiando um projeto que a gente quer abranger o Brasil inteiro, o mundo inteiro. A gente gostaria de realizar Pílulas pelo país inteiro, em localidades diferentes. A gente gostaria de itinerar mais com esse projeto. E é interessante que ele, por ser nas redes, ser virtual, você pode me acessar em qualquer lugar. Então, mesmo nós estando distantes, é uma forma de nos aproximarmos, né? Eu acho que tem uma corrente muito interessante das pessoas que já estão em Pílulas, é uma corrente super do bem, né? Eu acho que todos esses comentários desses alunos, eu diria, eu nunca tive um comentário ruim de qualquer aluno que eu tive na minha vida, né? Pelo contrário, né? Todos os alunos que passaram por mim, né? E mesmo pessoas com as quais eu trabalhei, eu sempre fiz com total devoção, né? Aquilo a que eu me dedico, né? E pode ter certeza que Pílulas é feito com um carinho absurdo, enorme, né? E eu acho que isso vocês vão sentir, né? E a gente não tem vontade nenhuma que não seja de entregar, sabe? A nossa maior e o que nos motiva, sabe, é poder entregar para vocês o melhor conteúdo, fazer com que vocês sejam a melhor versão de vocês. Então, nesse momento de distanciamento social, onde eu não estou mais realizando espetáculos, projetos, Pílulas também se tornou um remédio para mim, né? Se tornou uma cura, né? Onde eu consigo estar perto de vocês. Então, eu queria agradecer muito as pessoas que já fazem parte, né? Convidar quem não conhece para conhecer, né? Se você não gostar, tem gente que me pergunta, eu posso provar? Bom, acho que se você pede para provar uma pizza em qualquer lugar, você não pode, né? Você compra, se você não quiser, você devolve, né? Ou você não renova. Enfim, acho difícil isso acontecer, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho. Dá para perceber. Dá para ver no brilho dos seus olhos, no jeito como você fala e na sua trajetória. A gente acredita no produto porque a gente viu você contar a sua história e tem exatamente isso, muita entrega, né? Que legal. E acho que o último recado, quando você finaliza, diga. Eu acho que
a gente está aqui para entregar. A gente está aqui para servir e não ser servido. Então, quanto mais as pessoas entregarem, né, quanto mais as costureiras entregarem amor no que fazem, qualquer profissional naquilo que faz, ele vai receber muito mais, né? E esse receber, ele vai receber na mesma moeda com que ele fez, né? Eu aprendi que eu não faço visando resultados futuros. O resultado é durante a entrega que eu estou, né, produzindo e fazendo. A minha felicidade é em fazer. Se vai dar certo ou não, né, é bem aquela história. Na vida, tudo, o segredo de tudo na vida é beleza. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu tô meio que excluído, eu não sou um padrão de beleza. Mas aí a pessoa depois mandou as outras linhas, né, que era, se der certo, beleza. Se não der certo, beleza. Então, eu acho que a vontade, o legal na vida é você poder realmente se sentir nesse sentido, né, belo, que é você ser feliz e entregando. Então, entreguem, né? A gente está aqui para servir aos outros e não para ser servido. Se gastar a cada dia. É isso aí. Exatamente. Se tem força, se tem vigor, tem que se gastar. É isso aí. E é assim que a gente curte a vida, é assim que a gente aprende da gente. Muito legal. Muito obrigado pela sua entrega, então, Jun, aqui nesse episódio. Tenho certeza que as nossas ouvintes se sentiram abraçadas, se sentiram também agradecidas. É uma grande oportunidade para a gente estar também sendo o canal que conduz um profissional, um grande mestre como você, que muitas vezes, por conta de distância ou por conta de valores, se torna inacessível. E aqui na nossa rádio, você, a sua voz, a sua mensagem alcançou tanta gente, sabe? E a gente entende que aqui a gente tem um canal, um lugar onde a gente também entrega. Muito obrigada por isso, viu? Obrigada demais. E eu quero agradecer também a cada ouvinte que acompanhou a rádio, o nosso episódio de hoje. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por nos ouvir. Obrigada por compartilhar também nas redes sociais. Se você achou esse episódio importante, pega o link, envia para uma amiga, fala, olha, você precisa ouvir essa história, você precisa se inspirar, você precisa resgatar o seu hábito de costurar, de fazer as suas roupas, de ter a sua alegria de viver. Então, toma aqui, ó, Jun Nakal, vai lá, pega uma pílula para você também e se cure. Então, eu quero agradecer a cada ouvinte aqui com a gente. Um beijo a cada uma de vocês. Beijo, Jun. Muito, muito obrigada. Eu e a Maximus Tecidos agradecemos demais e encerramos o nosso episódio. Até o próximo. Tchau, obrigado.